A paz do Senhor Jesus, irmãos. Antes de tudo, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos subindo aqui todo domingo, Escola Bíblica Dominical, com base na revista da CPAD Lições Bíblicas, no livro do apóstolo Paulo, As Lições do Ministério do Apóstolo dos Gentios. Meu nome é Ivanildo Gabriel e nós estamos aqui trazendo uma palavra todos os dias com oração da manhã e no domingo a palavra da lição bíblica, trazendo a lição bíblica EBD para os irmãos. Peço perdão aos irmãos de antemão de que no domingo passado não consegui subir aqui o vídeo por diversos motivos da lição 9, mas vamos à lição 10 de hoje. Quem tiver interesse, quem quiser que eu grave a lição 9, é só colocar aqui nos comentários, amém? Quem estiver também gostando das lições bíblicas, comente também, clique no gostei, no like, dê um like, para que este vídeo chegue a mais pessoas e a palavra de Deus venha alcançar mais vidas e abençoar mais vidas, amém? Hoje, 5 de dezembro de 2021, nós vamos falar da lição 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Vem dizer assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. O Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhais de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esse texto aqui, irmãos, ele vem falar aqui do amor de Paulo. Essa lição aqui, ela tem como base o amor de Paulo para com a igreja, o amor de Paulo para com a obra de Deus, o sentimento que ele tem para com aqueles que estão trabalhando na obra, aqueles que estão ali na obra e aqueles que fazem parte do reino de Deus aqui na terra. E aqui, irmãos,
E esse texto aqui que ele discorre em Tessalonicenses, nós podemos ver aqui que ele ele passa uma carta para os Tessalonicenses, expressando todo o amor que ele tem pelos irmãos, pela firmeza, pela postura, pelo comportamento que os irmãos tessalonicenses expressam na Macedônia, na Caia, em outros lugares, a fama deles, a fama da fé deles, como eles se converteram dos seus maus caminhos, como eles se converteram dos falsos ídolos e daquilo que eles acreditavam e que eles se voltaram para Cristo. Eles se converteram, eles quiseram conhecer este Deus. E ali não foi só por palavras que eles se converteram, mas pelo poder do Espírito Santo. Eles experimentaram ali as maravilhas de Deus na vida deles. E essa lição vem dizer isso, né? Lembrar sem cessar dos irmãos, lembrar sem cessar do reino de Deus, lembrar sem cessar aqui da obra de Deus, da nossa igreja local. Aqui, irmãos, o apóstolo ensina aos obreiros, ensina as pessoas aqui da igreja a ter esse sentimento. E nós somos convidados hoje, por esta lição bíblica dominical, a ter este sentimento de união, de amor com os irmãos da nossa igreja local. Muitas vezes nós queremos ir para outras igrejas, nós achamos outras igrejas muito bonitas, ou mais organizadas em um departamento ou em outro, mas Deus te escolheu para estar neste lugar aí onde você está. E se Deus te escolheu para estar aí, é porque você é bênção aí, é porque Deus quer te trabalhar aí, e é porque Deus quer te usar aí. Amém? Então aqui, irmãos, é o zelo pela igreja, o zelo pelas pessoas, o zelo pela obra de Deus. Aqui como introdução, nós temos pelo menos duas características que marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então aqui, irmãos, há um amor, um sentimento pela igreja, pela obra de Deus, por estar contribuindo. E aí Deus nos dá a oportunidade de contribuir de várias formas dentro da igreja. Mas aqui ele diz também da comunhão. A igreja de Tessalônica, ela era conhecida também pela comunhão e a união entre os irmãos. E de repente é uma pergunta para mim e para você nesta manhã. É uma pergunta que Deus nos deixa aqui nesta lição. Como é que está a nossa comunhão com os nossos irmãos da igreja? Como é que está o amor que nós temos pela obra de Deus na igreja, no local onde Deus escolheu, que Deus preparou para nós estarmos lá, para poder cultuá-lo, para poder orar, para poder louvar, para poder estar ali, prestando um culto suave e agradável a Deus. Como é que tem sido o nosso comportamento? Como é que tem sido a nossa união? O nosso amor pela obra? O nosso amor pelos irmãos? Pelo nosso amor pelos nossos líderes? Como é que tem sido isso? Vamos escorrer aqui o texto desta lição de hoje e vamos deixar que esta palavra entre em nossos corações, entre em nossas mentes, que nós possamos ser devidamente nutridos por esta palavra de Deus que Deus nos traz hoje. Amém? Nessa lição de Paulo. O inciso 1 tem como título o amor de Paulo pela igreja. O item 1 vai dizer: o amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros da igreja. No versículo 1, 2 e 3. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo. Gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito aos coríntios.
porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Isto está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então aqui, irmãos, de repente, nós temos pais espirituais. E com certeza temos. E como é que é este amor que nós temos também pelos nossos pais espirituais? Pelos nossos líderes, por alguém que pregou um dia a palavra para nós e que nos tirou a fenda que tinha nos nossos olhos, nos levou à maravilhosa luz de Cristo. Será que nós ainda temos contato com essas pessoas? Se as pessoas ainda estão aqui? Será que de alguma forma, de algum meio, nós honramos essas pessoas de alguma forma? Fica aí a dica para os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um pai espiritual. De repente você tem uma mãe espiritual que te gerou para Cristo Jesus, que apresentou você o Evangelho da paz, que te trouxe paz e salvação. Deus sempre usa pessoas como instrumento para nos abençoar. Que nós possamos ter também em nossos corações disposição para abençoar essas pessoas. Amém? No item 2 vai dizer o amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele havia o fruto do seu ministério, ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 e 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Versículo 6. Então aqui, irmãos, nós vemos uma conversão realmente, uma mudança de caminho. As pessoas estavam ali indo por um caminho, as pessoas tinham umas crenças, elas tinham ali alguns valores, elas tinham ali ídolos. E lhes foi apresentado o amor de Deus. Paulo veio e apresentou a eles este amor, esta paz de Cristo. Ele apresentou a eles o cristianismo. E eles ali se converteram, eles quiseram se converter. Eles falam, converter o que é? Você vai ter um caminho e faz uma conversão. É como uma placa de trânsito onde você vai e você vê lá uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. Eles estavam indo por um caminho, mas eles viram que este caminho aqui é bom. Eles viram que este caminho ele tem boas novas. Eles viram que este caminho tem poder. Então eles não foram só convencidos pelo discurso, irmãos, mas eles realmente foram convertidos. E nós também não devemos nos levar por discursos, mas nós devemos ser convertidos. E a conversão aqui realmente é mudança de comportamento, é mudança de caminho, é a mudança realmente de crença, de valores, é deixar para trás coisas antigas e seguir em rumo ao alvo que é Jesus Cristo. E essa palavra aqui vem dizer isto. Ela diz isso aqui, que eles eram conhecidos pelo quê? O que Paulo achava deles ali? O que Paulo via neles, irmãos? Paulo via neles ali o amor, um coração convertido. Não só em palavras, mas em práticas. Convictos de que o amor de Cristo é supremo. Aqui, irmãos, nós podemos ver tranquilamente que essas pessoas, a fama delas não ficava só ali no lugar onde eles estavam, mas escorria ali pelas cidades circunvizinhas.
E aí vem uma pergunta, uma reflexão para mim e para você. Será que você tem fama de ser um cristão? Um tipo de Cristo pequeno, que é o cristão? Será que nós realmente temos fama? Será que alguém olha para nós e vê o amor de Cristo em nós? Será que nós somos identificados como verdadeiros cristãos? É um ensinamento que essa palavra nos diz hoje. De repente nós precisamos algumas vezes nos converter de maus caminhos, nos converter de práticas antigas e sermos conhecidos como os tessalonicenses eram conhecidos. Que nós possamos a cada dia pedir sabedoria a Deus e força para ter este mesmo comportamento a cada dia e exercitar esta prática a cada dia. Aqui no item 3 vai dizer: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo para a igreja deve tocar nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Então olha aqui nesse item 3. Olha o que vai dizer aqui, irmãos. O amor pela igreja local. Então muitas pessoas, e nós temos este costume às vezes, de pontuar os pontos de melhoria, né? Os pontos fracos, os pontos que precisam ser melhorados. E nós não falamos dessa forma, né? Este ponto, aquele ponto precisa ser melhorado, ou nós às vezes não trazemos a ideia, não colocamos ali, não expomos a ideia, mas muitas vezes nós nos pegamos apontando os defeitos. E deixa eu falar para os irmãos, não são defeitos, são pontos de melhoria. E se são pontos de melhoria e você enxergou, e se você tem essa liberdade de falar, porque muitas vezes também nós não temos, mas expresse. Se você não tem condições de melhorar, vá lá e ajude a sua igreja local, vá lá e ajude naquele departamento que você está precisando. Se você está enxergando aquela lacuna, você está chegando àquele pequeno ponto de melhoria. Nós somos falhos, irmãos. E será que a nossa igreja local vai ser perfeita se a igreja ela é feita de humanos e os humanos são falhos? Aonde que nós estamos procurando a perfeição, me diz? Em nós mesmos? Se nós estivermos procurando a perfeição nas igrejas, nós falharemos. Porque a perfeição é só na cabeça da igreja, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E como corpo, nós somos falhos. Infelizmente. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Não, mas eu vi tal coisa, o fulano fez alguma coisa, o ciclano fez de outro jeito, e eu não concordo, eu só ando com Deus. Tudo bem, irmão. Não estou te criticando por isso. Se quiser ir por esse caminho, vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja é a manutenção da nossa salvação. É onde você vai receber o alimento de Deus para a tua vida, para a tua caminhada ministerial, para a tua caminhada na fé, para a tua edificação, para que você receba armas para poder combater o mal, para que você possa se fortalecer na tua fé, e o escudo da fé vai fazer com que os dardos do inimigo sejam apagados na tua vida. Do que nós temos nos alimentado? Onde é que você foi plantado? Você foi plantado numa igreja. Mas ainda não estou numa igreja, de repente eu estou em outra igreja, ou de repente saí da igreja, mas não tenho muita vontade de voltar. Deixa eu te dar um recado, volte à igreja. Procure uma igreja que ela fale uma palavra genuína e verdadeira, uma palavra que é voltada para a salvação e não para aquilo que você quer ouvir. Mas uma igreja que vá de encontro
com o alvo que é Cristo. Uma igreja que você se sinta bem. Não uma igreja que não tem falhas, porque todas terão. Mas faça isso. Se você está sem esse alimento, procure esse alimento e Deus vai trazer o alimento do céu para a tua vida numa igreja. Amém? Se Deus quisesse que nós andássemos sozinhos, Jesus não tinha implantado a igreja. A igreja faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Saiba disso. Aqui, no inciso 2 dessa lição, vai dizer o amor e fé na igreja. O item 1 vai dizer amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo do Novo Testamento. João capítulo 3, versículo 16. É preciso crer para responder a esse amor. Então aqui, irmãos, da mesma forma que Cristo nos amou, que Cristo amou a mim e a você, Deus quer que você e eu também amemos a igreja. Deus quer que você e eu também amemos a palavra dele, amemos também a obra dele, amemos também os membros, aquelas pessoas que Deus nos colocou aqui do lado, dentro da igreja, aquelas pessoas que Deus colocou para congregar com nós, para que nós possamos abençoá-las e também sermos abençoados por elas. Deus quer esta união, Deus quer este amor. E Ele prova este amor. Deus provou este amor mandando o seu Filho unigênito. Que é prova maior que isso, Ele deu o Filho dele. E nós, o que fazemos pela igreja, o que fazemos pelos nossos irmãos em Cristo que congrega conosco, que de repente até senta do nosso lado no banco da igreja. Hoje nem sentar do lado pode ainda, porque tem que pular um banco e usar máscara. Mas o que nós fazemos, irmãos? Será que nós estamos amando pelo menos um pouquinho só daquilo que Deus espera que nós amemos? É uma reflexão para nós. Que Deus nos ajude a amar um pouquinho mais e criticar menos. O item 2 vai dizer assim: a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Este amor deve ser demonstrado na igreja local. Então aqui, irmãos, ele deixa bem claro, né? É imputado também como o amor é fonte de justiça que Deus fez por nós. Nós somos justificados por Cristo. Ele coloca aqui muito bem
A fé que tem entre vós, que há no Senhor. E aqui ele fala também o vosso amor para com os outros santos. E ele vem falar aqui que a vossa fé vem o quê? Sendo aumentada muitíssimo. E por que essa fé é aumentada, irmãos? Pelo exercício da palavra, pelo amor em Cristo e pelo amor entre os irmãos também. Então não tem como você só falar eu amo a Deus e não ama seu irmão. Porque você tem que ter o amor vertical a Deus, mas você tem que estar no horizontal também. Porque se você não estiver no horizontal, irmão, não adianta, você não vai estar no vertical. Se não estiver aqui, ó, na igualdade, se você se achar mais superior, se você achar, não adianta. E Paulo vem falar isso aqui, o amor entre os irmãos. E esse amor, quando você exercita esse amor pela igreja local, pelos irmãos, a tua fé aumenta. Deus faz aumentar a fé no teu coração. Deus começa a fazer algo maravilhoso. Deus começa a te moldar. Deus começa a te capacitar. Deus começa a te dar ministério. Deus começa a fazer com que você cresça na sua fé, que você começa a viver o mover de Deus na tua vida. Há tantas coisas que acontecem quando você começa a colocar em prática esse amor, irmãos. É algo maravilhoso. Então, se você até esse momento não fez isso, faça. Faça a partir de hoje. Cumprimente o seu irmão. Dê a paz do Senhor. Pergunte. Muitas vezes, às vezes o irmão está meio cabisbaixo. Pergunte se ele está bem. Ofereça uma oração a ele. Pergunte a ele. Você aceita uma oração? Vai e ore por esse irmão. Ore por esta irmã. Faça isso. Faça isso, irmãos. Faça isso, irmãs. Isso é o que Deus quer de nós. Não oremos só por nós, mas oremos também pelos outros. Amém? Aqui no inciso 3 vai dizer aqui, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança. O item 1 vai dizer, as 3 virtudes teologais. 1 Tessalônica, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Aos Coríntios, Paulo escreveu, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Então nós precisamos ter fé? Precisamos. Precisamos esperar em Cristo? Precisamos. Mas e o amor? O amor também precisa ser praticado. O amor também precisa ser vivido. Um amor fraternal entre os irmãos vai provocar a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Em Salmos 133, verso 1 vai dizer isso. Ó quão suave e amável são que os irmãos vivam em união. Ordena-lhe a bênção do Senhor. Então, irmãos, vivamos em união. Não vamos criar ali guetos, nem partidarismo dentro da igreja. Não vamos criar ali divisões dentro da igreja, não. Não estamos lá para ficarmos divididos, mas estamos lá para estar unidos em Cristo e vencermos o mal juntos. E quando nós estamos unidos, Deus nos reveste de poder. Pode acreditar. Segundo item, as virtudes da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo
denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18, vem falar sobre isso. Então aqui, irmãos, a virtude da fé, ela fala da nossa prática dentro da igreja. Como é que nós... Qual que é o nosso comportamento, qual que é a nossa disponibilidade, qual que é a nossa disposição de fazer algo para a obra de Deus? Que você se sinta encorajado hoje. Se você até agora você tem talentos ou você tem algo a mais para fazer, mas você se sente retraído e tudo mais, chegue a um líder, chegue ao seu líder da igreja, fale seu talento, fale de como você consegue, de como você pode ajudar de alguma forma. Seja encorajado hoje a se engajar com a tua igreja local, a ser bênção aí onde você está, onde Deus escolheu para você estar. Você acha que foi até aí, mas Deus foi que te encaminhou a este local, para você ouvir a palavra de Deus e ser alimentado pela palavra de Deus. Amém? O item 3 vai dizer a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo dos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia do amor prático. Então aqui, irmãos, ele vem falar aqui desse trabalho pelo amor. Então aqui, veja bem, eles são motivados de trabalhar pelo amor que eles têm a Deus. Então quando nós vamos fazer algo para a igreja local, quando nós vamos contribuir de alguma forma na obra de Deus, nós temos que ter em mente o seguinte: nós estamos fazendo para Deus. Você está fazendo porque você tem amor a Deus. O amor de Deus te constrange a fazer isso. Este é o texto áureo desta lição aqui. O amor de Cristo nos constrange. Então, como o amor de Cristo te constrange, você deve se sentir constrangido e motivado a fazer de forma íntegra, de forma responsável, a contribuir para a obra de Deus na sua igreja. Se sinta motivado hoje a isso. Não, mas eu não sou capaz. Deus capacita cada um de nós. Basta darmos o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus começa a agir na tua vida. Amém? Seja encorajado a isso hoje. E quando você faz com amor para Deus, você não fica olhando para o homem. Se o outro faz menos que você, se você sempre está disponível e o outro não está, se você chega mais cedo, se você chega mais tarde, se você faz isso, se você faz aquilo outro, você não fica contando, você não fica se comparando com o outro. Por quê? Você faz por amor a Deus. E você espera em Deus. Amém? Tenhamos esse pensamento. E você vai ver que eu e você vamos contribuir bem mais e melhor na obra de Deus. O item 4 vai dizer a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo.
Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Isso nós podemos encontrar nos textos de Atos capítulo 5, versículo 41, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Aqui, irmãos, eles tinham que paciência mediante as tribulações. Ou seja, nós estamos numa época que qualquer prova, qualquer problema, as pessoas começam a falar: meu Deus, eu não estou conseguindo, meu Deus, está muito difícil, meu Deus, quebrei a unha. Mais ou menos isso, irmão. Eu sei que quebrar a unha é difícil, mas assim, há pessoas que estão sofrendo muito mais por causa do amor de Cristo. De repente a minha e a tua luta, a minha, a tua tribulação é bem menor do que pessoas que estão pregando o evangelho em países onde não há tolerância religiosa. Então que pensemos nisso, irmãos. Esses irmãos aqui nos deram exemplo de se manter firmes diante das perseguições, diante dos problemas, e há pessoas que qualquer problema, irmãos, já desanima, já não quer ir mais à igreja, já começa a falar que ninguém liga para ele, ou se já está engajado na obra, começa a não fazer mais a obra. Mas se você está engajado na obra, acredite, haverá perseguições e haverá lutas. Se você está fazendo a obra de Deus, se você está contribuindo para a tua igreja local, se você está sendo bênção, haverá levante contra a tua vida. Por quê? Porque você está fazendo a obra, você está entrando numa guerra espiritual. Você está entrando numa batalha espiritual. E não é brincadeira. Mas é gratificante demais. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar força para ir com essa obra até o final. Se Deus colocou um propósito na tua vida, se Deus fez isso, se Ele colocou diante de você um trabalho, uma contribuição de alguma forma dentro da tua igreja local, meu irmão, minha irmã, vá em frente mediante todas as tribulações, não interessa. Porque se você se manter firme, Deus vai te honrar, Deus vai começar a mover na tua vida, Deus mesmo vai te justificar, Deus vai te fortalecer, Deus mesmo vai te dar ferramentas para você conseguir passar por esse vale, conseguir passar por esses problemas todos, porque é Ele que te chamou e Ele é que garante a tua vitória. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e no meu coração, para nos encorajar cada vez mais a ter amor pela obra, com visão do amor a Deus e não motivados pelo amor que temos aos outros, irmãos. Por mais que nós nos amemos ou amemos os nossos líderes, todos nós somos falhos. Nós temos que fazer para Deus. E que nós também tenhamos no nosso coração, irmãos, mediante as tribulações, não parar no meio do caminho, mas seguir até o final naquilo que Deus entregou em nossas mãos. Amém? Para encerrar aqui, nós vamos ler a conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Era esse o sentimento do apóstolo para a igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso, devemos amá-la. Irmãos, se você gostou dessa escola bíblica dominical, se você gostou desse texto, esse texto falou ao teu coração, não fique com ele só para você. Compartilhe com outras pessoas também. Clique no like, dê um like também para que outras pessoas possam ver. E comente aqui se você tem alguma pergunta, se você gostou, comente também, coloque nos comentários, porque isso vai ajudar esta palavra e chegar a alcançar outras pessoas, amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva também e clique no sininho para ativar as notificações. YouTube, todas as vezes que nós subirmos aqui um vídeo, ele vai te informar, amém? Que Deus te abençoe.